Vi minha ex-namorada abusiva na noite passada. Ela morreu há um ano. Eu estava em um relacionamento muito abusivo desde o primeiro ano do ensino médio até o último ano da universidade. Nos conhecíamos desde a escola primária, e nossas famílias também eram próximas. Ela era muito gentil no início. No entanto, com o tempo, as coisas começaram a ficar assustadoras. O abuso começou com coisas pequenas. Ela me insultava e me humilhava por nada, começando a me bater quando achava que eu fazia algo estúpido. Piorava a cada ano que estávamos juntos, sendo tanto físico quanto psicológico. As táticas que ela usava para me impedir de deixá-la eram variadas e implacáveis. Ameaçava se matar se eu a deixasse ou me machucar a mim ou alguém da minha família. Costumava dizer que, se eu chamasse a polícia, ela se esfaquearia e diria que eu fiz isso. Para constar, durante todo o nosso relacionamento, nunca toquei um dedo nela. Sempre fazia o meu melhor para desescalar as situações tensas. Olhando agora, tolerar esse tipo de comportamento definitivamente me manteve preso nessa situação. Quando ela não estava me agredindo ou me insultando, passava horas sentada no sofá, coçando e arrancando pedaços de seu couro cabeludo. Eu encontrava fios de seu cabelo por todo o apartamento, às vezes com gotas de sangue perto deles. Eu realmente acreditava que ela tinha algum tipo de doença mental não diagnosticada. Tentei ajudá-la muitas vezes, mas ela nunca aceitou. Mesmo que ela me tratasse terrivelmente, uma parte de mim ainda a amava e queria ajudá-la. Quando os homens estão em relacionamentos abusivos, acredito que muitos de nós têm vergonha ou medo de contar às pessoas. Ou tememos ser percebidos como fracos, ou tememos não sermos acreditados. Mas é importante lembrar que qualquer pessoa pode ser vítima de um parceiro abusivo. É crucial deixá-los imediatamente, contar aos seus entes queridos e procurar as autoridades. Se você não fizer isso, corre o risco de estar em uma situação como a minha. Apenas piorará. Na época, sentia que não havia nada que eu pudesse fazer para sair dessa situação. Genuinamente sentia medo pela minha vida e pela vida da minha família. Ficava acordado por noites a fio com medo de que ela me matasse enquanto eu dormia. Mas, eventualmente, fiquei desesperado. Decidi contratar um detetive particular para coletar informações sobre ela e ajudar a documentar o abuso que eu sofria diariamente. Escondi câmeras em nosso apartamento, gravei nossas conversas e tirei fotos dos cortes e hematomas que ela me causava. Eventualmente, reunimos evidências suficientes para construir um caso sólido contra ela. Minha intenção era usar essa informação apenas para fins legais. Nunca tornei isso público nem usei como material de chantagem. Queria mantê-lo o mais privado possível. Uma noite, ela teve outro surto. Começou a me bater e morder. Mas finalmente decidi que não queria mais ser uma vítima. Tranquei-me no quarto, barricadei a porta e chamei a polícia. Esperei por uma eternidade, enquanto ela batia violentamente na porta. "Eu vou te matar! Eu vou te matar!" ela gritava repetidamente. Eventualmente, afastou-se da porta, e ouvi seus gritos de dor. Acontece que ela tinha queimado o braço no fogão para mostrar aos policiais e me culpar. Quando a polícia chegou, ela mostrou a eles a queimadura maciça em seu antebraço e disse que eu era quem a havia agredido. No entanto, entreguei aos policiais o envelope e o pendrive com todas as evidências que meu detetive particular e eu havíamos reunido. Quando ela percebeu que não podia mais me forçar a ficar com ela, ficou furiosa e se lançou contra mim. Felizmente, os policiais a imobilizaram rapidamente, colocaram algemas nela e a levaram para a delegacia. Ao vê-la saindo no carro da polícia, comecei a chorar. Eu sabia que ela não poderia mais me machucar e que finalmente poderia seguir em frente com minha vida. Decidi não apresentar queixa, porque não achava que a prisão a ajudaria. Eu sabia que ela precisava de ajuda profissional. Além disso, eu não queria reviver meu trauma em um tribunal na frente de um grande grupo de pessoas. Só queria que tudo acabasse, que ela ficasse longe de mim e seguir em frente com minha vida. Mas acredite, eu joguei todas as coisas dela fora e emiti a mãe de todas as ordens de restrição. Depois que tudo acabou, ela voltou a morar com os pais. Vivíamos em uma cidade pequena, então, mesmo que eu nunca tivesse tornado nada disso público, a notícia se espalhou sobre o que aconteceu. Eventualmente, todos sabiam que tipo de pessoa ela era. Por causa disso, os pais decidiram mudar a família para outro estado, e ela foi com eles. Um ano se passou, e foi um dos melhores anos da minha vida. Consegui um novo emprego e conheci o amor da minha vida, que mais tarde engravidou do nosso primeiro filho. Não ouvi nada dela e esperava que ficasse assim. Até que recebi uma ligação uma noite. Eu estava sentado no sofá assistindo TV com minha noiva. Atendi o telefone e era minha mãe. Ela me disse que recebeu uma ligação da tia da minha ex, que a informou que ela havia tomado uma mistura de vários remédios e se afogou em um lago perto de casa, aparentemente se suicidando. Fiquei em choque. Uma parte de mim estava triste e me culpava por não garantir que ela recebesse a ajuda de que precisava quando estávamos juntos. Mas também sabia que eu era a vítima.
Apesar de tudo que ela me fez passar, tentei o meu melhor para conseguir a ajuda que ela tanto necessitava. Mas não havia mais nada que eu pudesse ter feito sob aquelas circunstâncias. No entanto, eu estaria mentindo se dissesse que não havia uma parte de mim que sentia alívio. Sei que isso soa terrível, mas saber que minha agressora não existia mais neste mundo proporcionava algum tipo de conforto distorcido. Agora, sabia que ela não poderia mais me machucar, não importa o que. Pelo menos, era o que eu pensava. 1 ano se passou, e meu lindo menino nasceu. Minha noiva e eu estávamos aprendendo as complexidades da paternidade. Eu havia em grande parte superado o trauma do meu relacionamento anterior, feito as pazes com o que aconteceu com minha ex e me perdoado por não ter conseguido ajudá-la. Tudo estava finalmente indo do meu jeito. Até a noite passada. Minha noiva e eu estávamos dormindo em nosso quarto. Essa era uma das raras ocasiões em que nosso recém-nascido também estava dormindo tranquilamente em seu berço e não chorando a noite toda. Eu havia trabalhado muitas horas enquanto minha noiva ficava em casa de licença maternidade. Além disso, atualmente, estamos gastando a maior parte do nosso tempo livre pesquisando o mercado imobiliário para um novo lugar. Desnecessário dizer que estávamos tendo um descanso muito necessário. De repente, fui acordado por algo que parecia uma mão muito fria e molhada se enrolando em volta do meu pescoço. Pulei imediatamente e olhei ao redor. Minha noiva e meu filho estavam dormindo tranquilamente. Não havia mais ninguém no quarto, mas meu pescoço estava molhado e frio. Pensei que fosse apenas um pesadelo ou algo assim, e a umidade no meu pescoço deveria ser suor. Não pensei muito nisso e tentei voltar a dormir. Enquanto fechava os olhos, o som de soluços de uma mulher começou a ecoar pelo apartamento. Começou baixo, mas ficou progressivamente mais alto. Eu me levantei rapidamente e escutei atentamente. Eu continuava ouvindo. Não estava em minha cabeça. Lentamente, levantei-me da cama, saí do quarto e fechei a porta atrás de mim, garantindo que estivesse trancada ao sair. Pisei em uma poça enquanto seguia pelo corredor. Notei um rastro de água que levava até a sala. Comecei a segui-lo. Ao me aproximar da sala, ouvi um estranho ruído de arranhão enquanto os soluços continuavam. Parecia que alguém estava coçando o couro cabeludo. Imediatamente, comecei a pensar na minha ex. Isso é impossível, sussurrei para mim mesmo. Assim que cheguei à sala, parei abruptamente. Uma mulher com cabelos longos, molhados e pretos estava sentada no sofá, de costas para mim. Ela chorava e coçava o couro cabeludo. Naquele momento, eu sabia quem era, mas não queria acreditar. Fiquei congelado de medo. De repente, ela parou de chorar e virou lentamente a cabeça na minha direção. A escuridão escondia grande parte do rosto, mas vi claramente os olhos. Estavam cheios de raiva e ódio. Enquanto virava o pescoço, pude ouvir o estalo de seus ossos. Então, ela pulou no sofá enquanto virava completamente para me encarar. Eu podia vê-la mais claramente agora, à medida que as luzes da rua fora da janela a iluminavam. Sua pele era branca e enrugada, suas roupas estavam molhadas e rasgadas, e seu cabelo estava bagunçado, cobrindo partes do rosto. Era ela. O que? O que está acontecendo? Eu lutava para encontrar palavras enquanto começava a hiperventilar. Eu pensava que estava sonhando ou talvez tivesse enlouquecido. Ficamos ali, apenas nos encarando. Não sei por quanto tempo. De repente, ela soltou um grito horrível e se lançou sobre mim de quatro. Eu virei rapidamente e corri de volta para o quarto. O único pensamento na minha mente era impedi-la de chegar ao meu filho e à minha noiva. Ao correr pelo corredor, olhei para trás e a vi rastejando no teto como uma aranha em uma velocidade impressionante. Seu cabelo cobria seu rosto enquanto ela sacudia violentamente a cabeça de um lado para o outro. Cheguei à porta do quarto e fiquei na frente, pronto para impedi-la de entrar. Mas, quando me virei, ela sumiu. Minha noiva abriu a porta e a deixou destrancada. O que está acontecendo? Ela sussurrou com uma expressão preocupada. Você vai acordar o bebê. Eu não conseguia pronunciar as palavras para explicar a ela. Liguei todas as luzes e vasculhei todos os cantos do apartamento. Encontrei gotas de água no chão. Também examinei o sofá e notei pegadas molhadas e barrentas nos almofadados bege. Minha noiva entrou na sala, e eu mostrei a ela todas as evidências. A primeira coisa que ela pensou foi que alguém havia invadido, mas então eu contei a ela o que eu realmente vi. Surpreendentemente, ela disse que acreditava no que eu tinha visto. Não sei se ela disse isso apenas para me acalmar ou se realmente acreditava. Ela me abraçou enquanto eu começava a soluçar. Era ela. Era ela. Eu continuava repetindo. Ela não pode mais te machucar, querido, ela respondeu, enquanto nos abraçávamos. Mas então, para nosso puro horror, ouvimos uma voz distorcida do monitor do bebê. Eu vou te matar. A voz rosnou. Em seguida, nosso filho começou a gritar.
Corremos imediatamente para o nosso quarto, mas quando estávamos prestes a alcançar a porta, ela se fechou e trancou sozinha. Batemos nela, enquanto nosso filho continuava a chorar ainda mais alto. A adrenalina tomou conta, e eu dei 3 chutes rápidos até arrancá-la das dobradiças. Entramos e descobrimos que nosso filho ainda estava chorando, mas felizmente, ileso. Minha noiva o pegou, e notamos que seus lençóis estavam encharcados de lama e água. Ele também estava coberto de cabelos pretos longos. Se ela não acreditava em mim no início, definitivamente acreditava naquele momento. Deixamos o apartamento imediatamente e agora estamos na casa dos meus pais. Não acho que vamos voltar nunca mais. Eu nunca fui uma pessoa que acreditava no sobrenatural, mas depois do que aconteceu na noite passada, não sei mais. Talvez ela esteja de alguma forma atraída por aquele apartamento, já que é onde costumávamos viver juntos, então espero que ficar aqui a impeça de nos encontrar. Minha noiva está com medo, eu estou com medo, e não sabemos como ou se vamos dormir esta noite. Jogamos um pouco de água benta pela casa dos meus pais na tentativa de mantê-la afastada, mas não sabemos se isso vai funcionar. Eu pensava que nunca mais ouviria falar dela, mas 2 anos depois de me libertar do abuso e 1 ano após a morte dela, ela ainda está infligindo novo trauma à minha família e a mim. Mesmo da sepultura, ela continua me torturando.